Boa tarde para todos. Estamos hoje aqui na presença de tantas pessoas bonitas e um convidado muito especial, professor Pablo de Rezende, que vai nos presentear com uma apresentação fantástica, falando sobre rupturas de ordem internacional e crise das democracias liberais. Hoje, nossa 50ª Happy Hour. Muito bem-vindo, professor. O microfone é todo seu. Muito obrigado, Michele. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de fazer parte desse momento importante, né? A 50ª Happy Hour da Together for Peace. Eu agradeço muito o convite que veio por intermédio do Pedro, que foi meu aluno, e isso me deixa mais feliz ainda de saber que meus alunos estão engajados em bons projetos como o da Together for Peace. E agradeço também, Michele, a sua liberdade de conseguir organizar uma agenda de discussão que atendesse também aos meus interesses de pesquisa, porque isso é difícil, né? Na vida acadêmica, a gente às vezes se amarra muito ao programa das disciplinas, e nesse caso você me deu total liberdade, e eu acho que isso é uma grande oportunidade também de eu testar, né, toda essa pesquisa que eu tenho me dedicado. E aí essa ideia, né, da palestra é de viajar um pouco por esse momento histórico que a gente está vivendo, mas entrelaçando ele com justamente os fatores que produziram, né, essa crise das democracias que nós estamos vivendo, né? E com isso acho que é importante a gente ter uma dimensão histórica, né, do que está acontecendo, mas também entender as variáveis explicativas, né, os fatores que produzem as condições para a crise das democracias, que são essas rupturas da ordem internacional. Então, assim, eu pretendo fazer essa exposição de uma forma mais simples e pedagógica possível, até para alcançar as pessoas que não são de relações internacionais, mas, ao mesmo tempo, acho que, em alguns momentos, é inevitável que eu traga alguma linguagem um pouquinho mais academicista, né? Mas eu vou procurar fazer isso o menos possível. Só que, para começar, eu acho que é importante a gente voltar lá para a queda do Muro de Berlim, né? Um momento que é visto como uma nova ordem mundial, né? São daqueles raros momentos em que a gente tem um evento tão emblemático que a ordem mundial está mudando irrefutavelmente, né? Todos os atores percebem isso. Tanto que, imediatamente após a queda do muro, o presidente dos Estados Unidos à época, o Bush pai, né, proclamou a nova ordem internacional, em um discurso em que ele autorizava, na verdade, não autorizava não, ele fazia defesa da intervenção militar no Iraque, que o Saddam Hussein havia invadido o Kuwait para se apropriar das petrolíferas daquele país, né, vizinho ao norte do Iraque. E o interessante daquele discurso é que foi um ato que parecia periférico no sistema internacional, né, da invasão de um pequeno país por outro país médio, e não, aquilo se transformou em um exemplo, supostamente, de como que o mundo seria depois da Guerra Fria. Tanto que uma das raridades daquele evento foi a contribuição da então União Soviética de apoiar o projeto nas Nações Unidas. Então, a tempestade no deserto, aquela intervenção da ONU no Iraque, em 1990, ela foi um ato raríssimo de aprovação de uma intervenção da ONU em que Estados Unidos e União Soviética estavam do mesmo lado. O que veio depois, a gente sabe, o colapso soviético, que já se desenhava, na realidade, as reformas lá dos anos 80, Glasnost e Perestroika já apontavam para isso. Mas esse anúncio de uma nova ordem mundial pelo Bush pai, ele influenciou muito a percepção das pessoas quanto ao que iria ocorrer no pós-Guerra Fria. E qual que era a percepção generalizada? A democracia venceu, né? A democracia foi o regime que superou, na Segunda Guerra Mundial, superou o nazifascismo, o totalitarismo nazifascista, né? E depois, com o fim do socialismo real soviético, né, demonstrou-se a forma mais
eficiente, né, de se organizar as sociedades. Então, as democracias, o pós-Guerra Fria, ele veio com uma grande esperança de que o mundo seria um mundo de crescente democratização dos regimes, né? E, de fato, se a gente acompanhar os números, né, do ponto de vista quantitativo, a quantidade de democracias que surgiram, de regimes que se democratizaram no leste europeu, no continente africano, na América Latina, já nos anos 80 já vinha passando, né, o Brasil, inclusive, a gente estava vivendo um momento de muita esperança em uma grande democratização do sistema internacional. E tem um autor que acaba sendo um pouco a síntese dessa esperança, que é o Francis Fukuyama, né, um cientista político norte-americano que profetiza o fim da história, né? A tese dele foi muito difundida, né, como se fosse a ideia de que a humanidade chegou já ao desenho perfeito das suas sociedades, que são as democracias, né? Então, o fim da história, é claro que é uma linguagem metafórica, mas é essa ideia de que agora não vai ter mais disputa e que a comunidade internacional vai resolver os seus problemas através do direito internacional, né? Através, por exemplo, de uma resolução da ONU como aquela que autorizou a intervenção no Iraque, né? Só que é muito bonito no desenho, né? Mas na prática a gente viu uma outra realidade já nos anos 90, né? Genocídio em Ruanda, limpeza étnica na Bósnia, e uma série de crises nas periferias do sistema, né? Crises econômicas, né? Com as reformas do neoliberalismo, que levou muito a importantes rupturas socioeconômicas também, na Rússia, já na Rússia, né? Mas também no México, no Brasil, na Argentina. Então, os anos 90, eles já começaram a frustrar um pouco essas expectativas. Mas, ainda assim, ainda era uma leitura de que são crises que fazem parte, mas que não estão interrompendo o destino do fim da história, né? Talvez o grande marco de ruptura mesmo, né, que tenha colocado abaixo, literalmente, esse sonho das democracias liberais, foi o 11 de setembro. Né? O sonho, não das democracias liberais, mas o sonho da prevalecência de democracias liberais no sistema internacional. Por que isso? O 11 de setembro, a gente fez né, assim como a Together for Peace tem 20 anos, o 11 de setembro fez 20 anos esse sábado, né? Então, uma série de matérias. A gente acompanhou aí vários debates e reflexões sobre essa efeméride tão importante do 11 de setembro. E, de fato, ali, a resposta dos Estados Unidos, né, que foi a guerra ao terror, ela colocou em estado de suspensão os mecanismos multilaterais mais importantes para resolver os problemas internacionais, né? Principalmente com a autorização da guerra contra o Iraque. Primeiro foi o Afeganistão, né? Depois foi o Iraque, só que no caso do Iraque, os Estados Unidos ignorou solenemente as Nações Unidas, que vetou a intervenção, né? Então, a coalizão norte-americana ela se deu em detrimento de um desrespeito total das Nações Unidas. E isso afeta a legitimidade e a credibilidade da ONU como uma instituição e coloca uma grande nuvem, né, que é sobre essa esperança do sistema internacional, né, de ser cada vez mais democrático. Porque se os problemas internacionais não são resolvidos através da ONU, que é a tradução mais próxima de democracia no ambiente internacional, como que isso vai ser resolvido? E não é só isso, né? Na verdade, as consequências vão muito além dessa própria crise de legitimidade e credibilidade da ONU. Então, esse momento que a gente vive hoje, em 2021, eu acho que são vários fatores que convergem para uma crise democrática, né? E eu queria pontuá-los de forma até organizar um pouquinho esse pensamento, muito embora esses fatores que eu vá apontar agora, eles sejam fatores que se entrelaçam, né, e que se influenciam mutuamente, né? Então, são esses pontos que eu separei aqui que eu queria falar de forma bem resumida, que são os seguintes: segurança internacional, economia,
política, tecnologia e mudanças climáticas. A crise das democracias hoje, ela pode ser diagnosticada com rupturas profundas nesses 5 eixos de funcionamento do sistema internacional. O primeiro, seria, né, a partir, né, o marco temporal é o 11 de setembro, mas o primeiro que pode ser diagnosticado é no âmbito da segurança, por conta desse desrespeito flagrante dos Estados Unidos em relação ao direito internacional público, né, e as posteriores intervenções que ocorrem. Porque a guerra ao terror é uma doutrina de política externa por parte dos Estados Unidos que ela tem um pressuposto que é o seguinte: o Estado ele deve priorizar a segurança em detrimento da liberdade dos seus cidadãos. Então, os Estados Unidos, imediatamente após o 11 de setembro, aprovou um ato, né, o Congresso norte-americano aprovou, que é o Ato Patriótico, que colocava sob vigilância as liberdades civis, né, por conta da ameaça real do terrorismo, né? Só que essa justificativa da segurança, a securitização dessa agenda, ela se transformou em uma estratégia muito forte para o Estado ampliar o seu poder, né, e desrespeitar elementos, cláusulas democráticas fundamentais. E praticamente todas as potências do Ocidente desenvolveram as suas formas e os seus mecanismos de vigilância, né, para justamente combater a ameaça terrorista. Então, o campo da segurança, a ameaça ao terror, ela se revestiu de um instrumento de controle do Estado que impacta as democracias. Então, as democracias liberais, aquelas que deveriam ser o maior exemplo de garantia das liberdades civis, passam a colocar em suspensão muitos desses direitos. Tem até um documentário interessante, que é do Michael Moore, que é o Fahrenheit 9/11, que traz muito essa discussão do ato patriótico e a dimensão internacional, no caso da doutrina, são os intervencionismos. Então, o que a gente viu no Afeganistão agora, né, que infelizmente, é uma repetição da história, né, demonstra a incapacidade da política externa norte-americana em entender o quanto que uma intervenção internacional, uma intervenção à luz do direito internacional pode provocar um colapso em outra sociedade, né? Aconteceu as fotos, né, da saída norte-americana de Saigon, no Vietnã, foram repetidas agora em Cabul, no Afeganistão. Então, essa equação de intervenção e colapso social, ela, na verdade, ela é uma máxima na história, né? E os Estados Unidos se colocou em uma situação que, na longa história, na longa duração, em 20 anos analisando, foi um grande fracasso, um fracasso retumbante, simbolizado pela sua saída às pressas do Afeganistão. Eu queria mostrar rapidamente, eu posso compartilhar, né, Mihaly? É um gráfico que simboliza um pouco isso e acho que vai facilitar o meu argumento. Então, eu vou compartilhar aqui, depois eu volto a falar diretamente, porque acho que fica mais fácil eu explicar essa questão. Isso fica em cima. Vou trazer um pouquinho para baixo, que aí fica mais fácil. Tá? Vocês estão vendo, né? Estamos, só que tem que abrir a página e pode ir na parte de baixo, tem aquela tacinha. Vocês não estão vendo o gráfico que eu estou compartilhando agora, sim, não? Estamos sim. Perfeito. É só, se quiser passar a tela inteira. Tá, aqui eu posso fazer dessa forma. Acho que... Perfeito. É um gráfico. Tá. Então, esse gráfico, acho que eu utilizo ele para meio que corroborar o argumento do fracasso da guerra ao terror, né? O que vocês estão vendo aqui é o número total de ataques, na verdade, de mortes por terrorismo, né? E o número de ataques também, né? Mas aqui número total de mortes 140 mil desde 2000. Só que o gráfico ele interrompe em 2014, né? Depois a continuidade tem um certo declínio até. Só que o importante aqui é ver o seguinte: o objetivo da guerra ao terror é erradicar o terrorismo.
Só que o que a gente viu da pós 11 de setembro, na verdade, foi uma proliferação de grupos terroristas, principalmente nos países que sofreram intervenções, né? Então, o primeiro questionamento que a gente se faz é: deu errado, né? Então, os marcos aqui, 11 de setembro, né, o número de mortes ao lado por terrorismo, a invasão ao Afeganistão, a invasão ao Iraque, e depois, né, com o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Iraque e a Primavera Árabe e a intervenção na Síria, a gente tem uma clara escalada, né, do número de mortes por terrorismo, e isso também, se a gente for analisar os números mais a fundo, a gente vai perceber também que o número de grupos terroristas é muito maior. Então, há uma proliferação de grupos terroristas, muitos deles até dissidentes da Al-Qaeda, né? O próprio Estado Islâmico é um dissidente da Al-Qaeda. Eu estou utilizando esse gráfico só para representar o seguinte: a guerra ao terror é um fracasso retumbante, né? Muito embora a gente não possa também ser inocente para não analisar os interesses materiais que estão por trás da guerra ao terror, né? O interesse da indústria da construção civil, da indústria petrolífera, da indústria militar, né? Todos setores que lucram com a guerra e com a reconstrução desses países, certo? E é isso que talvez explique muito mais do que essa minha retórica, né, sobre a democracia apenas. Só que esse gráfico eu gosto de utilizar para explorar esse primeiro ponto. Então, esse seria... Eu vou interromper de novo. Espera aí, que agora... Stop share aqui. Pronto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria explorar. A gente falou antes, mas seria uma ideia de 30 minutos, é isso? Depois a gente bate um papo? À vontade, professor. Eu tenho certeza que nós temos várias pessoas na sala com perguntas, com observações, mas sinta-se à vontade. Não, eu quero... O microfone é todo seu. Obrigado. Não, porque eu gosto do debate, então, assim, não quero também tomar o tempo mais com a apresentação, mas é porque eu queria pontuar esses eixos, né? Então, o primeiro da segurança internacional, o outro é a dimensão econômica, né? A dimensão econômica que vem facilitando também essa crise das democracias por alguns aspectos. Um deles é o fato do capitalismo produzir cada vez mais desigualdade, né? Então, tem um economista político francês que é muito conhecido, Thomas Piketty, né, que ele trabalha com uma base de dados sobre desigualdade, mostrando o quanto que a desigualdade cresceu no mundo no século XXI, né? Apesar da riqueza global ter aumentado também, a desigualdade aumenta. E isso acaba sendo um elemento que impacta muito o funcionamento das democracias, porque a ideia da democracia ao mesmo tempo que a liberdade, é a igualdade também, né? E os regimes democráticos têm dificuldades em lidar com essa disfunção material do regime, né? Que acaba gerando insatisfação, cobrança, revoltas, né? E isso fica muito evidente com a crise financeira de 2008, né, e os seus desdobramentos. A crise financeira, na verdade, demonstra um momento que o centro do capitalismo é atingido. É diferente de outras crises, ela remete muito à crise da quebra da Bolsa de Nova York, de 29, mas é diferente das crises periféricas do capitalismo ou das crises cíclicas que o Marx falava, porque é uma reconfiguração da lógica financeira em que o Estado surgiu como um grande salvador, né, do sistema financeiro internacional. E o debate naquele momento, 2008, 2009, foi, inclusive, um momento que facilitou, que viabilizou a campanha do Obama e transformou o Obama em uma alternativa interessante, era o debate sobre a reforma do sistema financeiro internacional, que nunca saiu do papel. Então, assim, o que a gente percebe é que há um paliativo, não há um esforço de fato de reconfiguração do capitalismo para que ele seja mais igualitário. O próprio Francis Fukuyama, lá na sua teorização do fim da história, falava sobre isso, como que a democracia tem que lidar com essa questão material do capitalismo, né, que é uma das grandes dificuldades da democracia. E ela não tem dado conta disso, a verdade é essa. Né? Então, a desigualdade aumenta, a gente passa por um processo de profunda transformação nas cadeias produtivas globais, com a internet das coisas, com a uberização, né, com
a própria fragmentação das cadeias produtivas, né? Que atinge as classes médias das potências econômicas do mundo, não apenas as classes médias em ascensão do sul global, mas atinge o centro do capitalismo mais uma vez. Então, por isso que a questão econômica ela tem um lastro de permanência além da crise financeira, né? Então, isso cria uma insatisfação e uma rebeldia contra o sistema que facilita o apelo de políticas de ódio. Né? Então, é muito que a gente vê. O que levou ao Brexit? O que levou à eleição do Donald Trump? Né? O centro do sistema passando por uma ruptura tão profunda, né, que questiona as suas premissas de funcionamento mais importantes. A gente não pode esquecer que Reino Unido e Estados Unidos são os arquitetos da ordem internacional pós-Segunda Guerra. Né? Então, o mundo capitalista ele foi construído em Bretton Woods no pós-Segunda Guerra, e ele se transformou hegemônico nos anos 90, depois do colapso soviético. Né? E é nesse centro do capitalismo que você tem crises tão importantes, né? Muito por conta dessa dimensão econômica. Tem uma autora que eu acho que é fascinante, que para quem tiver interesse nesse tema, que se chama Wendy Brown, que é uma professora da Universidade de Berkeley. Né? Ela é professora da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E ela escreve muito, né? Mas o último livro é sobre a crise do neoliberalismo, né, que produz um Frankenstein. Né? O Frankenstein é isso. São essas figuras que apresentam uma solução mágica para os problemas, né, tocando, né, num sentimento que é um sentimento incontrolável, que é o ódio. Né? Então, esse discurso xenofóbico, anti-imigrante, na verdade, tem várias metamorfoses, né? São vários Frankenstein que são criados, né, a partir desses sentimentos. Né? No Brasil, a gente tem uma configuração também muito nesse sentido. Né? Só que, na verdade, o ponto aqui que eu coloco é o seguinte: o capitalismo não conseguiu resolver essa demanda crescente, principalmente quando a gente fala também da classe média e das demandas crescentes das classes médias no sul global também, né? Porque a gente percebe muito isso, né? Uma ascensão social muito importante em países como Brasil, Índia, África do Sul, né? São a história dos BRICS, né? Que eu tenho todo cuidado para não generalizar, porque Rússia e China têm muitas peculiaridades aí, só que o que a gente percebe é que são classes aspiracionais que demonstram uma crescente insatisfação com o que foi entregue pelo capitalismo. Né? Então, esse ponto econômico eu acho muito importante, e ele leva ao terceiro ponto, que é o político. Né? E a gente percebe que há uma crescente morte da política. Aqui eu estou usando o termo de um autor que eu li recentemente, que agora me escapou o nome dele, mas o livro dele se chama Big Tech. Big Tech. Eugeni Morozov. É isso mesmo. Ele tem um livro em que ele proclama a morte da política. Né? É claro que é um título apelativo para conseguir vender mais também, só que isso me remete muito não apenas à morte da política, mas à política da morte, né? Que é a necropolítica. Tem um outro autor muito interessante, um camaronês, Achille Mbembe, que fala sobre a necropolítica, que é uma apropriação do termo do Michel Foucault de biopolítica. Eu não quero ficar muito, como eu falei, eu não quero ficar muito academicismo, mas acho que esses conceitos são tão impactantes para se pensar o que está acontecendo no mundo hoje, que eu queria trazê-los. Né? O que é essa ideia da morte da política? Né? Primeiro, é uma insatisfação das classes em relação aos seus representantes que se transformaram em figuras encasteladas, né? Numa torre de marfim, sem contato com a realidade, e isso não apenas dos estados, mas as organizações internacionais também. Uma das bandeiras do Brexit era isso. Esse pessoal fica decidindo o nosso destino lá em Bruxelas. Né? Então, não tem conexão. E sim, lá na Inglaterra, meu filho mais velho mora lá, né, já há muitos anos, e eles estão tendo problemas seríssimos, não só falta de alimento, mas faltas também de partes na indústria para repor. A demanda é muito grande, a demora para repor essas partes, enfim, está tendo problemas sérios. Eu sempre digo, lá eles deram um tiro no pé. Pois é, e aí é um tiro no pé por um cálculo político
de um governante que apostou que isso não aconteceria, né? Que o David Cameron falava, vou colocar isso para satisfazer esse eleitorado aqui, que é 20%, 25%, e vou ganhar as eleições. Né? Na verdade, ganhar dentro do sistema parlamentarismo, mas indiretamente. Né? E ele prometeu, não vai ter o plebiscito. E teve o plebiscito. E deu no que deu. Né? Então, é uma aposta política que demonstra, corrobora, né, Mireille? Eu acho que esse encastelamento. Como que um sujeito pode colocar uma pauta dessa na agenda? Né? É uma responsabilidade tremenda que está na história dele agora. Então, ele vai ser lembrado como o primeiro-ministro que provocou isso que o seu filho está passando agora, que é uma dificuldade estrutural, porque a economia britânica estava plenamente integrada à União Europeia. Sim, com uma economia média, tudo controle, e, de repente... É um boom, né? É um boom sistêmico que eu estou procurando ler aqui como mais um efeito de crise das democracias, porque né, o projeto de integração regional mais importante do mundo é a União Europeia. É o que mais deu certo, é o exemplo. Então, imagina para o resto do mundo como se vê isso. Caramba, não vamos mais seguir esse espaço da União Europeia. Então, até os países que negociavam, como a Turquia, né, hoje em dia já vira as costas, não quero esse atoleiro, não. Olha para a Rússia, olha para a China. E aí eles não estão conseguindo enxergar um caminho para sair dessa condição. E isso preocupa bastante. Né? Acho que vai ser na própria história de aprendizado, né? Não tem nem como planejar muito. É um caos, né? A verdade é que é isso, é um caos que eles se colocaram, né? E isso tem acontecido, né? Esses caos provocados por processos eleitorais. Então, o processo eleitoral que antes era a principal característica das democracias, coloca a própria democracia em jogo, porque surgem negacionistas políticos, pessoas que negam a política, se autoproclamam como outsiders, e não são muitas vezes, né, como o nosso presidente da República, que se proclamava um outsider, mas sempre foi alguém do jogo político, das entranhas do sistema político, né, mas que isso é uma forma perspicaz de mobilizar esse sentimento de frustração que as classes médias têm para produzir essas aberrações políticas que estão colocando a democracia em crise profunda, crise sistêmica. Né? Está surgindo radicalismo, que era uma coisa que não acontecia, e isso não é bom, o radicalismo. Pois é, e acho que o pior do que isso mais, né, o radicalismo ele se transforma em uma pauta política que é vitoriosa. Sim. Né? E isso eu acho que é um sintoma importante. Então, esse seria o terceiro ponto, né? Uma desilusão profunda com a política que acaba encontrando os caminhos mais fáceis. Né? Isso a gente já viveu, né? A história, né, tem exemplos importantes, né, dessas frustrações sendo mobilizadas. Né? Em relação ao Afeganistão, com o presente de grego que os americanos deixaram para trás, aqueles armamentos e dinheiro, isso o senhor está enxergando de que forma? O que isso pode render? Olha, o que fica claro é que o Talibã tem hoje uma capacidade de institucionalizar o seu poder muito maior do que tinha, inclusive, nos anos 90. Governou de 96 a 2001, mas não tinha os recursos materiais, militares e nem financeiros que tem hoje. Né? E das principais fontes do Talibã são as plantações de papoula, né? Que são importantíssimas para os crimes, para os grandes crimes transnacionais, né? Especialmente o tráfico de heroína, de crack. Não, então, são drogas que vêm da papoula, né? Do ópio, da heroína, do crack. Então, assim, é um poder que, ao meu ver, se eu fosse apostar, assim, o que vai acontecer com o Afeganistão vai ser uma crescente invisibilização dos crimes de direitos humanos provocados pelo regime, assim como acontece na Arábia Saudita. As pessoas ignoram, mas na Arábia Saudita tem morte por apedrejamento por uma mulher que trai o marido. Então, só que olha a quantidade de recursos financeiros que a Arábia Saudita tem em Wall Street. Então, deixa esses caras apedrejarem as mulheres em paz, né? Que é uma grande hipocrisia que o Ocidente faz. E infelizmente, o Afeganistão estável é mais interessante do que
uma guerra civil. Então, o Talibã consegue estabilizar, mas provocando essas violações de direitos humanos, né? Uma outra coisa que a gente já ouviu falar é que a geração que nasceu naquele momento, quando Bin Laden foi executado, são crianças que nasceram naquele momento que hoje têm 20 anos. Então, é uma população que não teve contato anterior a todas as barbáries que tinham acontecido, porque estava sob domínio americano. Então, havia um certo equilíbrio na sociedade, não? Então, para eles, é um choque de repente, perder a liberdade, né, de vir. As mulheres estão trancafiadas, né? Sim, sim, acho que é algo também que eles não têm experiência histórica para comparar, né? Então, acho que Exatamente. eles não sabem nem o que é, né, uma democracia, né? A verdade é Exato, essa, é né? verdade. Mas eu vou amarrar isso, e depois eu acho que a gente pode voltar no Fernando, só para fechar esses dois pontos que faltam, e aí Sim. acho que, né, que a gente explorou um pouco segurança, economia, política, e aí acho que tem um outro eixo, que é o tecnológico, que está casado muito com a crise da política, né, que a gente percebe nos processos eleitorais. O quanto que as fake news, o big data, né, tem se transformado em um mecanismo perverso de cooptação das massas eleitorais e que colocam as democracias também em estado de crise, né? Com certeza. Porque a gente está vendo a vitória desses discursos que são antidemocráticos, né? Então, algo tão paradoxal, tão profundamente paradoxal, que a gente pensa, caramba, como é que a democracia vai resolver isso? Então, tentam se criar mecanismos de controle das fake news, né? Mas é uma experiência tão recente que ela vai acompanhando, e a gente não sabe se na próxima eleição, por exemplo, brasileira, vai ter a mesma capacidade de mobilização, né, das redes sociais, principalmente do WhatsApp, né, através desse alastramento de falsas notícias. Porque uma vez que você difunde, depois não vai ter ninguém, não vai ter o William Bonner que vai falar isso foi fake news. Né? É o que cai na boca do povo. Né? E isso acaba sendo muito grave também para as democracias. Né? Seria as novas armas, lethal weapons da modernidade? Eu acho que pode ser analisado dessa forma, assim, interessante. Porque a gente, eu acho que o grande desconhecimento que a gente tem em relação ao potencial, porque a tecnologia, ela, assim como a internet, né, ela é para o bem e para o mal, né? Sim. Eu acho que eu não estou aqui falando que a internet é ruim para a democracia, mas ela tem Não. criado, né? Ela tem criado armadilhas tão complexas que a democracia fica, caramba, como é que lida com isso? Acho que um exemplo disso são os parlamentares norte-americanos investigando a questão dos dados do Facebook, fazendo perguntas totalmente anacrônicas para o Mark Zuckerberg, que não conseguia responder. É um descolamento daquela realidade do cyberespaço, porque a maior parte das pessoas, de fato, desconhece como que isso funciona. Então, como que os dados são manipulados, né, a internet das coisas, ao mesmo tempo, é a tecnologia que oferece soluções para as crises mais importantes, como a crise climática, né? Porque é um dos caminhos para se criar modelos menos carboníferos, né, é a tecnologia. Né? Então, esse quarto ponto que eu separei, ele é um ponto ambíguo. Né? Acho que não dá para falar que a tecnologia provoca crise das democracias. Seria irresponsável falar isso. Mas a utilização da tecnologia por certos atores que estão nesse caldo antidemocrático, né, que eu falei antes, catalisa esses processos de crise. E a gente e a democracia tem que desenvolver formas de dirimir esse potencial destrutivo. Né? E, por fim, para fechar a apresentação e já abrir para a gente falar mais livremente, acho que isso é inescapável, né? As mudanças climáticas. Então, a crise climática ela coloca um desafio existencial para a humanidade que só pode ser resolvido através de instrumentos democráticos. Então, a democracia ela tem que produzir formas, né, de modelo, na verdade, pensar modelos produtivos que consigam equacionar esse grande desafio, que é, na verdade,
o desafio para as gerações que estão vindo, mas para nós hoje, né? Não é mais, na verdade, não é mais o do futuro, é o desafio do presente, né? Então, a gente acompanha as negociações climáticas e vê a dificuldade de se chegar a acordos de fato. A COP de Paris foi um marco, tem um acordo de Paris, a gente vai ter outra COP agora, 26, que vai ser o início do processo de acompanhamento das metas que os países produziram em 2016. Tem muito para se fazer. Primeiro, acho que o primeiro aspecto a se ressaltar é o quanto que a humanidade tem que repensar a sua ideologia consumista, né? Porque não é apenas responsabilidade dos estados, mas das corporações e dos indivíduos, né? Porque a gente está vivendo, né, uma crise que vai afetar todo o equilíbrio dos fatores que viabilizam a nossa vida em sociedade, né? Então, tem um termo que está sendo trabalhado agora no campo das ciências em geral, não apenas ciências do clima, mas as ciências sociais também, que é o antropoceno, né? Que é a ideia de que o homem mexeu tanto no planeta Terra, através da queima de combustíveis fósseis, que alterou o equilíbrio geológico, o qual havia permitido a nossa existência como seres humanos, né? Então, assim, é um dilema ético de proporções planetárias, né? Gigantesca. Assim, a democracia tem que responder a isso olhando para essas crises política, econômica, né, tecnológica e de segurança, né, e pensando, caramba, se a gente não reorientar essas engrenagens para resolver a questão climática, aí que infelizmente é um apocalipse, né, do ponto de vista, né, do resultado. Mas eu tenho esperança de que os momentos de crise acho que produzem também respostas muito mais inovadoras, interessantes, né? E aí a gente tem que pensar otimistamente, agir otimistamente, né? Mas sabendo que, de fato, esse é um momento de crise profunda das democracias e do sistema internacional. Uhum. Professor, vou pedir para quem gostaria de fazer uma pergunta, uma observação, por favor, de levantar a mãozinha. Eu tenho certeza que o nosso querido Pedro já tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pedro, você me ouve? Oi, sim, dá para me ouvir? Sim, A perfeitamente. câmera está meio ruim. Aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tá muito interessante a palestra. Parece que a gente está tendo outra aula. Isso é engraçado, que os outros professores que vieram aqui também, eu tenho essa sensação. Parece que eu estou dando aula de novo com o professor. Repetir muita coisa, né, Pedro? Mas o que eu achei interessante, quando você falou da questão da eleição americana, né, que falou do Zuckerberg, é um evento novo, né, que eles estão fazendo fact-checking agora no que se fala. Acho que é uma boa analisar isso mesmo, assim, muito interessante, porque a gente não sabe como é que vai ficar. É um fator novo na questão política, né? Na humanidade também, a internet já existe há um tempo, mas com essa força, hoje em dia, com o celular, a gente faz pesquisas assim bem precisas em segundos. Por exemplo, quando você falou do autor do livro, que você não lembrava o nome, eu peguei o celular para ver. Você lembrou mais rápido, mas se você tivesse esquecido, em segundos eu poderia. A gente não sabe lidar com toda essa informação, né? É até confuso. Minha geração nasceu com isso, essencialmente. Não com isso, que eu sou um pouco mais velho, mas o pessoal mais novo, que está nascendo agora, nasce com essa noção, com até problemas de atenção, né? Com muita informação. Acho que é uma questão, assim, é um choque geracional tão profundo que vocês não têm... Você falou que vem, né, que não é a sua geração exatamente, mas vocês não têm uma referência do que é o mundo sem a internet, né? Uhum. E isso, eu acho que tem coisas positivas e coisas negativas. Eu acho que o positivo é essa curiosidade permanente, né, de aprender tudo. Isso é maravilhoso, né? E essa capacidade disso está às mãos, né? Agora, é importante ter os filtros, né? Então, você trouxe o fact-checking, é uma forma, né? E talvez seja a forma mais eficiente hoje de evitar os oportunistas, né, os discursos de ódio, né, porque é isso que a gente está vendo. Como que controla? Então, são paliativos, mas esse paliativo do fact-checking, acho que ele tem que ganhar uma proporção estruturalmente maior,
né, inclusive com o engajamento das empresas, dos estados, né, dos organismos internacionais, para que haja uma visibilização maior do que é a fake news e uma criminalização desse tipo de conduta, né, porque é a única forma de você evitar que esse discurso vença eleições, como venceu nos Estados Unidos, como venceu no Brasil, porque é o discurso de ódio sendo mobilizado, né, e muito eficiente. Então, se você analisar a política como um campo do pragmatismo, eles estão fazendo trabalho, eles estão sendo vitoriosos, né? A gente, que eu digo assim, o campo democrático está perdendo o jogo, né? Então, a polarização, né, no sentido da polarização não ideológica, não, de radicais com discursos de ódio e as pessoas que são civilizadas olhando assim e anestesiadas, porque eu vejo isso. A gente está anestesiado, né? Então, essa inércia até social é muito isso. E tudo passa pelo engajamento, né, de todos esses atores que eu mencionei antes. Uma coisa que me chamou a atenção, professor, é que eu tenho vários alunos de IBMEC fazendo estágio conosco e outros alunos da ISPM, de publicidade, que têm uma idade próxima a 20 anos. Então, quando aconteceu 9/11, eles eram nenéns. Uhum. Então, eu me lembro, no dia que aconteceu, eu me lembro onde eu estava e tudo que aconteceu e como eu fiquei durante 3 dias, assim, tipo pateta, né? Porque a gente, naquele momento, descarrilhamos do nosso equilíbrio planetário, né? Era uma ação gigantesca de uma crueldade nunca antes vista, né? Com resultado quase que 100% total, né? Só houve um dos aviões que foi desviado, porque os outros foi target. Em termos militares, sucesso total, né? Porque eles investiram nos valores de outras pessoas, né? Da parte do inimigo, número de mortes razoavelmente pequeno, e resultado ele foi além daquilo que eles imaginavam. E, no entanto, alguns desses alunos, quando eu pedi para fazer uma homenagem, né, um pôster 9/11, a pessoa não sabia de que se tratava. Então, então é interessante. Será que esse tema não está sendo mostrado, vamos dizer assim, da periculosidade daquele ato, de tudo que envolveu? Foi, de certo modo, pode ser equiparado a uma das grandes violências da Segunda Guerra Mundial, né? Eu estranhei isso, né? Eu acho que assim é uma questão também de informação, né? Porque é uma ruptura sistêmica. Acho que quando a gente estuda a história, sempre tem aquela linha do tempo. Tenho certeza que o 11 de setembro vai estar marcado ali na linha do tempo da história, né? Sim. Mesmo que essa geração tenha nascido nesse momento, né? Então, assim, eu não nasci na Segunda Guerra, mas eu sei o que foi a Segunda Guerra. Eu também não, né? Mas o impacto, acho que as pessoas devem ter a noção do impacto daquela ação, que não foi só os Estados Unidos sendo atacado, mas foi a democracia, a liberdade, né? Eu acho que nesse ponto talvez o impacto não seja analisado na sua dimensão correta. Pode ser. Né? Pode Porque ser. a gente vê muito mais como se fosse um evento, o 11 de setembro, não. Sim. Um novo mundo surgiu dali. Total. Uma nova ordem. Exatamente. Foi uma ruptura com o que era e um novo recomeço, né? Onde a gente tem que passar por várias situações, né? Quando você viaja, enfim, é outra abordagem, né? E depois, agora, com a pandemia, que, de novo, a sociedade mundial está enfrentando, né, de novo, outros desafios, né? Sim.
Acho que a pandemia ela veio para aprofundar toda essa crise que a gente vive, mas também é uma outra ruptura em si mesmo, né? Sim. E acho que faltou um pouco até da pandemia na minha apresentação, porque pelo tempo e tal, mas assim, a pandemia já está tão naturalizada, tanto que a gente está aqui por causa da pandemia, muito embora a Together for Peace já estivesse fazendo isso antes, né? Mas um novo mundo da comunicação remota e da difusão do conhecimento de forma remota, porque a pandemia, né, acho que traz coisas boas nesse sentido, né? De acelerar esse investimento de uma forma remota, você difundir conhecimento, de você trabalhar, de você fazer home office, né, de repensar o modelo de mobilidade urbana, né, porque talvez seja esse um dos aspectos que mais impacte a qualidade de vida de nós urbanoides, né? Então, muita gente está deixando de trabalhar no centro e percebe, caramba, minha vida tem mais tempo agora eu posso olhar para minha casa, eu posso olhar para minha família, né? E são coisas tão triviais, mas que nessa ideia do novo normal ou do pós-Covid, né, isso vai vir à tona. Então, as empresas vão ter que repensar isso, né? Aquelas que não repensarem vão ficar para trás. Verdade, abriu novas frentes de possibilidades, né? Que de outra maneira a gente, de repente, não teria como reunir tanta gente linda como agora para estarem presentes numa sua apresentação. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de levantar a mão, por favor. É só levantar a mãozinha e bastante abrir. Gente, né? Temos. Hoje fomos premiados com vários palestrantes e, bom, apoiadores a Happy Hour. Wagner, você está aí, Wagner? Acho que eu vi o Wagner também. Não sei se ele... Professora Mireia, quer dizer, o Wagner, ele me falou que teve que sair por causa do trabalho. Mas, se ninguém quiser falar nada, eu queria fazer uma observação que eu acho interessante. Pode fazer, por favor. Na questão do 11 de setembro, é que eu leio bastante assim. Eu, pessoalmente, era um desses. Eu não era um bebê, eu tinha já 5 anos, mas assim, eu não tenho memória, por exemplo, das torres. A primeira vez que eu ouvi falar nas torres foi depois da destruição. Eu era muito novinho. O Wagner voltou? Está entrando agora. Mas tudo bem, continua. Acho que muda muito a questão é um marco da história, né, o 11 de setembro, porque se você pegar também a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos não é um país que tem histórico de ser atacado no próprio território. Normalmente as guerras que eles têm são de fora, né? São em outros territórios. Acho que altera muito a lógica, né? Não é da mente americana, não é normal guerra em casa. Tem outros países que têm essa realidade há muito tempo de guerras lindeiras, guerras com... Acho que com os Estados Unidos foi uma das primeiras vezes que ele foi atacado em casa, acho que desde a Guerra Revolucionária, né? Desde Pearl Harbor, né? Tem Pearl Harbor também, verdade. Só que Pearl Harbor, mesmo assim, era ultramarino e é uma parte militar, né? Não deixa de ser, claro, mas assim, não tem aquela vivência de ataques a civis, não é uma coisa comum, né? Não, tá perfeito. A sua consideração é importante, né? Porque a gente está falando da principal potência econômica e militar do mundo. E o potencial que os Estados Unidos têm de responder a uma agressão no seu território faz com que essa reverberação da crise do que aconteceu no 11 de setembro seja muito maior. Então, há uma ressonância sistêmica, né, que é um abalo sísmico nas placas tectônicas do sistema internacional, né? Fazendo uma analogia que é um terremoto, mas é isso, né? É um pouco... E é claro que as consequências do 11 de setembro são muito profundas. Então, me preocupa um pouco esse olhar do 11 de setembro apenas como um evento terrorista. É muito mais do que isso. É uma ruptura de ordem internacional. Acho que o José Alexandre está... Não, ele já fechou de novo. Mas eu acho que ele tem... professor José, o senhor tem uma pergunta? Professor Alexandre? Se ele tiver com áudio ruim, ele pode escrever, né? O Wagner, coitado, que está indo e vindo, acho que está com problema de
de conexão. Mas eu estou à disposição aí, para tiver mais questões. Não, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, observação. Professor, lhe passo o microfone para suas últimas considerações. Tá ótimo. Eu acho que assim, o que eu procurei trazer nessa exposição é tentar mapear essa realidade super complexa que se desenha no sistema internacional, né, e dentro das nossas realidades nacionais, né, porque nós somos também reflexos do que está acontecendo no mundo, em todos os sentidos. E a crise das democracias formatou uma realidade muito específica aqui no Brasil, né, que está colocando as instituições democráticas sob bombardeio permanente. Né? Por quê? Muito porque essa crise é profunda e ela mobiliza paixões, e ela nega a política, e a destruição da política é um caminho muito perigoso quando se transforma em uma política de Estado. Né? Então, quando um governo produz políticas de destruição das suas próprias pautas, as consequências disso são muito graves no campo, para as pessoas, para nós que vivemos, né, e todas as realidades socioeconômicas possíveis. Né? Então, o Brasil hoje vive uma situação de extrema vulnerabilidade, especialmente dos grupos minoritários, né? Então, indígenas, população LGBTQI+, mulheres, negros. Então, isso a gente tem que pensar, o impacto, né, da crise da democracia na realidade das pessoas nas suas vidas, né, e o quanto que isso tem produzido violência e morte. Né? Infelizmente, assim, o que a gente percebe no grande conjunto das coisas que tem acontecido no Brasil. Então, quando eu falo das questões internacionais, acho que é importante a gente traduzir isso para o nosso caldo, que né, se transformou em um projeto extremamente problemático para um país com tanto potencial quanto o Brasil. Né? A gente tem a gente tinha um reconhecimento, né, como uma potência, uma boa cidadã internacional, com potencial, né, de mediar questões, conflitos, né, e a gente, infelizmente, hoje se transforma em um páreo internacional por conta dos absurdos cometidos pelo atual governo. Né? Então, acho que eu queria provocar para a gente, o internacional tem tudo a ver com o doméstico. Mas eu espero que para o ano que vem, né, teremos as eleições e vamos ver o que pode acontecer para o bem do país, né, para o bem da democracia, brasileiros. Né, exatamente. Isso eu torço sempre e tenho muita fé que o Brasil é um país abençoado, que eu tenho um amor, apesar de ser inglesa, mas um amor e uma gratidão enorme por esse país. Professor, muito, muito obrigada. Brilhante apresentação. Eu acho que todos nós aprendemos mais ainda sobre esse tema que é tão importante nas nossas vidas, né? Mesmo no dia a dia. E quero aproveitar para convidar todos vocês para a nossa 51ª Happy Hour, no dia 17 de setembro, quando teremos a honra de receber Dr. Marcos Soares, presidente da OAB Barra da Tijuca, que vai falar sobre a força da jovem advocacia. A gente se vê. Obrigada. Tchau. Tchau para todos. Boa tarde. Tchau a todos.